Você já parou para se perguntar de onde vem aquela voz que sussurra, quase com prazer sombrio? Não vai dar certo? Você acha que é sua, que nasceu com você, que faz parte da sua essência. Mas e se eu te dissesse que essa voz nunca foi sua? Ela foi plantada como uma semente venenosa, regada por olhares frios, palavras afiadas e gestos silenciosos. Desde pequeno, você aprendeu a duvidar de si mesmo, a achar que sonhar é perigoso, que querer mais é egoísmo. A voz cresce silenciosa, ocupando cada espaço vazio, te empurrando para trás quando você tenta avançar. Você acredita que ela é real, que é prudente ouvi-la. Mas no fundo, algo dentro de você sempre soube. Essa voz não nasceu com você. Ela foi construída. Se você continuar aqui, vai descobrir quem realmente habita sua mente. E por que ela quer desesperadamente te manter pequeno, apagado, invisível. Está pronto para ouvir o que nunca quis escutar? Você não pediu para nascer com medo. Você não escolheu herdar cicatrizes que não são suas. Mas desde cedo, absorveu dores que vinham de olhares, gestos, silêncios. Cada vez que alguém disse, não seja tão sonhador. Cada risada que diminuiu seus planos. Cada silêncio carregado que fez você se sentir pequeno. Todas essas marcas formaram uma muralha invisível ao redor do seu potencial. Talvez você tenha aprendido que ser aceito era mais seguro do que ser autêntico. Talvez tenha percebido que se esconder era menos doloroso do que se arriscar a falhar. E pouco a pouco, a sua voz verdadeira foi engolida por essa outra, construída pela dor dos outros. A voz que hoje te impede não nasceu no seu coração. Ela foi herdada. Um eco de medos antigos, um grito que não era seu, mas que você assumiu como verdade. Se você tiver coragem, pode olhar para essas cicatrizes e perguntar: quem colocou isso em mim? Por quê? Só então começará a resgatar a sua própria voz. A maior prisão não tem grades nem muros altos. A maior prisão vive dentro da sua cabeça, alimentada por cada "não vai dar certo" que você acreditou. Você anda em círculos dentro de si mesmo, cercado por vozes que repetem as mesmas frases. É arriscado. Você não é bom o bastante. Melhor não tentar. Cada passo fora da zona de conforto faz o chão tremer, o peito apertar. Você volta para dentro, acreditando que está seguro. Mas essa segurança é uma ilusão cruel. Enquanto a vida passa lá fora, você assiste paralisado, imaginando tudo que poderia ter sido. Quantas oportunidades você já assassinou antes mesmo de nascerem? Quantos sonhos você enterrou no silêncio, chamando isso de prudência? No fundo, a única coisa que te prende é essa voz que não pertence a você. Uma voz que aprendeu a comandar seu medo como um maestro sombrio. E você, sem perceber, aplaude a própria prisão, confundindo obediência com proteção. A mentira mais perigosa não é aquela que o mundo grita. É a que você sussurra para si mesmo quando ninguém está olhando. Você acredita que não é capaz, que não é digno, que não nasceu para grandes coisas. E acredita tanto que passa a criar provas para confirmar essa mentira. Cada fracasso vira um troféu de confirmação. Cada tentativa mal sucedida, um tijolo no muro da autossabotagem. E se eu te dissesse que essa mentira é uma semente plantada por vozes externas, mas foi você quem escolheu regar? Você escolheu porque era mais fácil aceitar a dor conhecida do que enfrentar a possibilidade de brilhar. O medo do próprio potencial te consome porque brilhar significa responsabilidade, exposição, risco de perder. Você prefere a prisão confortável ao campo aberto da liberdade. Mas a verdade é simples. Se você ousar arrancar essa mentira pela raiz, vai descobrir que por trás do "não vai dar certo" existe uma força bruta, silenciosa, esperando ser ouvida. E aí, você terá que decidir: continuar no escuro ou se lançar no abismo do seu verdadeiro poder. Cada vez que a voz diz "não vai dar certo", ela não está falando do agora. Está reverberando memórias antigas. O dia em que você ouviu que era difícil demais. O momento em que riram de um sonho seu. A humilhação silenciosa que você engoliu sozinho no quarto. Essas vozes são ecos, fantasmas que caminham ao seu lado. O problema é que, ao longo dos anos, você parou de questionar. Você normalizou o eco, transformou o grito de dor em um conselho sábio. Mas a verdade é cruel. Essas vozes não querem te proteger. Querem te manter exatamente onde você está. Imóvel. Previsível. Porque o passado odeia mudanças. Ele quer repetir suas dores como um ciclo interminável. E você, sem perceber, se torna cúmplice.
cada "não vai dar certo" é uma âncora que te puxa de volta para um mar de insegurança. O que aconteceria se da próxima vez que ouvir, você perguntasse: essa voz é do meu passado ou da minha essência? Talvez então comece a quebrar as correntes que te mantêm submerso. Sua mente é um palco. As luzes, o roteiro, a plateia. Tudo foi montado antes mesmo de você perceber. E quem realmente está no centro? Você acredita ser o protagonista, mas na verdade, atua conforme um roteiro velho, escrito por vozes que não são suas. Pais, professores, amores passados, traumas. Cada um entregou uma fala, uma instrução, um limite. Você decorou. Você seguiu. Você se tornou ator da tragédia que não escolheu. Enquanto isso, o verdadeiro você observa nos bastidores, amordaçado, ansioso para dizer: esse papel não me pertence. Mas você insiste, porque sair do script é arriscado e ser espontâneo é perigoso. Você se esconde atrás da máscara, chama isso de personalidade, e a plateia aplaude sem saber que aplaude sua prisão. Quantas vezes você sentiu a vontade de improvisar, mas a voz gritou: não, você vai falhar. Talvez esteja na hora de rasgar o roteiro, de incendiar o palco. Talvez esteja na hora de abandonar o personagem e finalmente viver como autor da sua própria história. Um dia, tudo desaba. Não de forma explosiva, mas silenciosa. Você acorda e sente o peso no peito. A respiração fica curta, os olhos perdem o brilho. A vida segue lá fora, mas dentro de você algo morreu. E a voz, sempre ela, sussurra: eu te avisei. Você acredita que fracassou porque não foi forte o suficiente, não foi disciplinado, não foi bom. Mas a verdade é mais sombria. Você fracassou porque nunca foi você. Você seguiu a voz, obedeceu cegamente, ignorou cada sussurro da sua essência. O colapso não é derrota. É o corpo implorando para parar de mentir para si mesmo. É a alma sangrando de tanto ser ignorada. O colapso é o convite mais sincero que você já recebeu. Não para desistir da vida, mas para desistir da mentira. Para finalmente se perguntar: de quem é essa voz? E quem sou eu sem ela? Nesse silêncio devastador, existe uma brecha. Uma fresta de luz. O começo de um caminho que só você pode escolher trilhar. Quando a voz começa a gritar, você corre. Não para fora, mas para dentro de pequenas anestesias diárias. Um feed infinito de redes sociais. Um copo que nunca fica vazio. Compras impulsivas. Relações vazias. Cada distração é uma muleta, uma tentativa desesperada de silenciar o sussurro. Não vai dar certo. Por alguns segundos, você esquece. Sente prazer instantâneo, quase como se tivesse vencido. Mas quando o silêncio volta, a voz volta mais alta, mais cruel, mais certa de que você não vai reagir. Você se torna escravo das muletas, acreditando que sem elas cairia no abismo. E o abismo, na verdade, é a única chance de liberdade. Porque enquanto você se anestesia, a vida vai passando, os sonhos morrem, o coração atrofia. As muletas não te ajudam a andar. Elas te impedem de caminhar com as próprias pernas. Se você não largar cada fuga, nunca vai descobrir a força silenciosa que mora embaixo das suas feridas. Você vai continuar correndo em círculos, implorando por migalhas de alívio, enquanto a vida real te observa, esperando. Dentro de você, existe uma criança que não foi embora. Uma criança que um dia sonhou alto, riu sem medo, acreditou que tudo era possível. Mas com o tempo, ela foi empurrada para um canto escuro, sufocada pelas vozes de não pode, não deve, não vai dar certo. Você a deixou lá, esquecida, porque crescer virou sinônimo de calar. Hoje, essa criança ainda bate na porta do seu peito. Ela chora em silêncio cada vez que você escolhe o medo em vez da ousadia. Ela grita quando você desiste antes mesmo de tentar. E você, adulto, finge não ouvir, mas é ela quem guarda a chave da sua essência. A coragem que você tanto busca está com ela. A criatividade, a alegria, o poder de recomeçar. Tudo está lá, esperando ser resgatado. Você terá que enfrentar as vozes antigas para reencontrá-la. Terá que abrir a porta que tranca seus sonhos. E no momento em que você ouvir seu choro, vai perceber. A voz que diz, não vai dar certo, nunca foi dela, nem sua. O barulho lá fora distrai. As cobranças, as comparações, os aplausos vazios. Mas no silêncio mora a verdade.
É nele que você se confronta com quem realmente é. Quando o ruído cessa, você escuta o som do próprio coração. E é aí que surge a pergunta fatal: de quem é essa voz que me paralisa? No silêncio, não há máscaras, não há plateia. Só você, cru, despido de histórias inventadas. E a voz? A voz some. Porque ela só existe no barulho, na correria, no excesso. Quando tudo fica quieto, você sente o pulsar da sua essência, a força primitiva que sempre esteve ali, esperando. O silêncio não é vazio, é portal. É no silêncio que você encontra a coragem para quebrar padrões, rasgar scripts, escolher novos caminhos. O silêncio revela que a maior traição não é fracassar, mas nunca ter ousado. E você? Vai continuar fugindo do silêncio? Ou vai mergulhar nele até encontrar a sua verdadeira voz, aquela que sussurra: vamos, estou com você. Você já olhou no espelho e sentiu que o reflexo não era seu? Que havia pedaços de outras pessoas, expectativas alheias, cicatrizes que não combinavam com quem você sente ser? O espelho nunca mente, mas você mente para si mesmo, ao tentar colar os fragmentos que não se encaixam. A voz que diz não vai dar certo é um desses fragmentos. Um pedaço podre grudado no seu rosto, que você carrega por medo de rejeição. Quando você começa a questionar, o espelho racha. E é doloroso, porque enxergar a verdade significa confrontar tudo o que você fingiu ser. Você percebe que viveu para agradar, para ser aceito, para não incomodar. Mas no fundo, existe um ser selvagem, indomável, que quer se libertar. O espelho partido não é um fim, é o começo. É a chance de reconstruir a imagem com fragmentos que são realmente seus. De olhar e finalmente dizer: eu sou isso imperfeito real. Só quando você abraça cada caco, entende que a voz nunca foi sua. Ela foi imposta, e agora pode ser descartada. A dor é um alarme, um sinal de que você está longe de si. Enquanto você a evita, ela cresce, grita, se transforma em doenças, em ansiedades, em noites sem sono. Mas a dor não quer te destruir. Ela quer te mostrar. Cada vez que a voz diz, não vai dar certo, ela aponta para uma ferida não curada, uma promessa quebrada, um sonho abandonado. E você corre, buscando analgésicos emocionais. Você tenta calar a dor, mas ela insiste. Porque no fundo, a dor é a única que não mente. Ela revela onde você se traiu, onde abandonou a criança que acreditava no impossível. E se, ao invés de lutar, você sentasse com ela, se escutasse o que ela tem a dizer, talvez descobrisse que a dor é sua maior aliada. Ela não quer te paralisar, quer te guiar de volta ao seu centro. Quer te lembrar de quem você é, antes das vozes, antes das máscaras. A dor é o mapa de volta para casa. E você, vai continuar fugindo ou vai finalmente segui-la? Despertar não é um grito triunfante, não é uma explosão de glória, é um sussurro, um leve movimento dentro do peito, e se, que ecoa no silêncio. O despertar começa no instante em que você duvida da voz que sempre acreditou ser sua. Quando você ousa perguntar: e se eu for mais do que me contaram? E se eu não precisar obedecer ao medo? Esse despertar é silencioso porque não precisa ser validado. Não exige plateia, não busca aplausos. Ele nasce na solidão, na madrugada, no momento em que o mundo dorme e só você ouve seu próprio coração. O despertar é frágil no início, como um broto. Mas se você cuidar, regar, proteger, ele se transforma em árvore. Uma árvore que resiste ao vento, que floresce mesmo quando tudo ao redor desaba. No despertar, você encontra uma liberdade que ninguém pode tirar. Não é sobre vencer o mundo lá fora, mas conquistar o mundo dentro. Você está disposto a ouvir o primeiro sussurro, ou vai continuar esperando um sinal grandioso que nunca virá? Ouvir a própria voz tem um preço alto. Significa desobedecer expectativas, decepcionar quem se acostumou com a sua versão adestrada. Significa perder relacionamentos que só existiam porque você se calava. Perder certezas que te protegiam. Perder versões de si que já não cabem. E acima de tudo, significa abrir mão da segurança confortável que o não vai dar certo oferece. Porque por mais cruel que seja, essa voz te dá um refúgio. O direito de não tentar, de não falhar, de não se expor. Quando você escolhe se ouvir, você escolhe o risco. Escolhe ser visto, ser criticado, ser rejeitado. Mas também escolhe viver.
Escolhe sentir a plenitude de existir, mesmo que doa. A maioria prefere a gaiola decorada com elogios a voar no céu imprevisível. Mas você não veio ao mundo para ser adestrado. Veio para ser livre. E a liberdade cobra caro. Só quem paga entende o valor real. Você está disposto a pagar? Ou vai continuar comprando migalhas de aceitação enquanto a sua alma apodrece em silêncio? Existe um chamado, um som antigo, quase esquecido, que vibra no fundo do seu peito. Você pode tentar ignorar, mas ele não desaparece. Ele sussurra nas noites em que você não dorme. Ele grita nos momentos em que você sente que está vivendo uma vida que não é sua. Esse chamado é a sua essência batendo na porta, pedindo para entrar. Ele não promete facilidades. Não garante que você será amado, nem que tudo dará certo. Ele só promete verdade. A verdade de quem você realmente é. Sem filtros, sem personagens, sem vozes alheias. Esse chamado quer te ver despido de desculpas, vulnerável, mas inteiro. Quer que você diga sim a si mesmo, mesmo que o mundo inteiro diga não. Quer que você se levante e declare: eu existo, e essa é a minha voz. Você vai continuar tapando os ouvidos? Vai continuar obedecendo à voz que nunca foi sua? Ou vai finalmente atender ao chamado e renascer? O mundo não precisa de mais cópias. Precisa de você, cru, vivo, real. Quando você começa a andar em direção ao chamado, o medo não desaparece. Ele fica, espreita, sussurra a cada passo. Mas algo muda. Você para de obedecer. O medo passa a ser um espectador, não mais o diretor da sua vida. Você sente o corpo tremer, as mãos suarem, a mente gritar volta. Mas pela primeira vez, você continua. E então, algo mágico acontece. Você enxerga além do medo. Você percebe que ele não era um muro, mas uma neblina. Atrás dele, existe um campo vasto, cheio de possibilidades que você jamais imaginou. Você vê versões suas que nunca ousaram nascer. Você vê sonhos que ficaram no porão, esperando luz. O medo não é mais o inimigo, é apenas um lembrete de que você está no caminho certo. Porque só sente medo quem se move. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de continuar apesar dele. Você está disposto a ver o que existe além do medo? Ou vai continuar chamando prisão de proteção, enquanto o seu verdadeiro eu morre sem ter vivido? Você renasce, não como um herói sem falhas, nem como uma versão idealizada de si mesmo. Você renasce imperfeito, humano, cheio de cicatrizes que agora são medalhas. Não há fogos de artifício, nem multidões esperando para aplaudir. Há silêncio. Um silêncio profundo, como o primeiro sopro de ar depois de um afogamento. Você percebe que não precisa mais fingir, agradar, esconder. Pela primeira vez você se olha e sente: sou suficiente. O renascimento é sujo, confuso, dolorido. Você tropeça, cai, sangra. Mas mesmo assim, é livre. E a liberdade não é glamurosa, é crua. Você perde amigos, perde lugares, perde versões antigas de si. Mas em troca, ganha algo que nenhuma aprovação externa pode oferecer: paz. E essa paz não depende de conquistas, de likes, de validações. Ela nasce de dentro, de um pacto silencioso com sua própria alma. Você se levanta com os joelhos ralados, o coração pulsando, e finalmente respira. E ao respirar, entende: o renascimento não é um final feliz. É o verdadeiro começo. A voz que te dizia: não vai dar certo, nunca foi sua. Hoje você sabe. E agora? O que vai fazer com esse poder? Vai voltar para o conforto do velho eco, ou vai avançar para a escuridão do desconhecido? Essa escolha é só sua. Mas se algo dentro de você vibrou, se alguma ferida pulsou, se algum grito interno pediu socorro, então você já começou a se mover. Agora é hora de firmar um pacto. Um pacto com a sua essência. Um pacto de nunca mais abandonar sua voz. De não se calar diante das sombras internas. De ser leal à criança que ainda vive aí dentro. Escreva nos comentários: eu escolho minha voz. Faça dessa frase o seu grito de renascimento. Compartilhe suas feridas, seus medos, seus recomeços. E se essa mensagem te tocou, curta, compartilhe, inscreva-se. Porque cada pessoa que desperta fortalece o todo. Juntos, vamos enterrar as vozes impostas, quebrar os espelhos falsos e reconstruir a verdade. Essa é a nossa guerra. E hoje, você decide se vai continuar escravo ou se vai finalmente viver.